Você já deve ter ouvido falar ou lido a respeito de licitações públicas. Elas aparecem cotidianamente nos jornais. Geralmente, as licitações estão relacionadas a escândalos de corrupção nos noticiários. Manchetes como: Operação da PF combate fraudes em licitações. Documentos apontam esquema para fraudar licitações. MPF denuncia 22 por fraudes em licitação. São quase diárias. Para acompanhar esses acontecimentos e participar da fiscalização da administração pública, você precisa entender o que é uma licitação e compreender alguns dos seus aspectos essenciais. Hoje vamos falar sobre os primeiros passos para entender uma licitação pública. Então solta a vinheta! Os primeiros passos para entender uma licitação pública. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal da Inove Treinamentos, faça como nossos seguidores. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas novidades com exclusividade. E também deixe seu like e comentário nesse vídeo. Aproveite para divulgar nosso canal entre estudantes, amigos e colegas de trabalho. Assim você nos ajuda a manter esse canal de comunicação. Apesar de as licitações serem um tema tão abordado no nosso dia a dia, as notícias focadas no aspecto criminoso das condutas noticiadas dão pouca ênfase ao significado da expressão. Afinal de contas, o que é uma licitação pública? O que é importante saber para que você possa contribuir para a fiscalização desse importante aspecto da atividade do Estado? Licitação é a forma pela qual o Estado escolhe de quem comprar. Quando você precisa de algum produto, comida, remédio, roupas, ou de um serviço como corte de cabelo, reparo de eletrodoméstico ou conserto de roupa, como você escolhe para adquiri-los? Talvez você conheça alguém que fornece ou presta o serviço à sua família por gerações, ou faça uma pesquisa de preços no bairro, ou procure um produto ou serviço com uma fama de melhor qualidade. O fato é que provavelmente você estará guiado por algum critério, conscientemente ou não. Talvez o critério seja a comodidade, ou o encontro ao acaso num passeio de final de semana. Uma empresa privada também terá seus critérios para eleger fornecedores. Nesse caso, especialmente no caso de empresas grandes e bem estruturadas, esses critérios são bem definidos e possivelmente escritos num regulamento interno de compras. Pois é, o mesmo acontece com o Estado, aqui entendido no sentido mais amplo do termo, englobando a administração pública, a justiça e o legislativo. Tudo o que o Estado faz depende de algum fornecimento ou prestação de serviço. A caneta com que o juiz assina uma sentença, o giz que o professor usa em sala de aula, o caminhão que recolhe o lixo das ruas. O Estado, assim como você e como as empresas, tem seus próprios critérios para escolher quem contratar, para lhe fornecer os bens e serviços de que precisa. Assim como nas grandes empresas, esses critérios são formalizados, mas não apenas em regulamentos internos. Os critérios de contratação do Estado estão previstos na Constituição e nas leis. Aqui já podemos formular uma primeira ideia do que é licitação. É a aquisição de bens e serviços pelo Estado, submetido a um conjunto de critérios estabelecidos pela Constituição e pelas leis. Na Constituição, esses critérios são principalmente encontrados no artigo 37. Quanto às leis sobre licitação, a mais importante delas é a Lei 8.666, de 1993, apelidada de Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Do fato de que o Estado está submetido à Constituição e às leis na definição dos critérios para a escolha de seus fornecedores, decorre uma primeira consequência importante. Enquanto você pode estabelecer seus critérios de compra a cada caso, privilegiando o preço na compra de um caderno e a qualidade num jantar especial, e as empresas, mesmo que sujeitas a regulamentos internos, podem alterá-los por ordem de um diretor ou frente a uma contingência, o Estado está sujeito a um conjunto rígido de regras. Não é que a Constituição e as leis não possam ser alteradas, mas isso exige um processo longo de discussão e formação de consenso que tornam as regras de compra do Estado mais rígidas que os critérios adotados, por exemplo, por uma empresa. E quais são os critérios que a Constituição e as leis estabelecem para que o Estado escolha seus fornecedores? Esses critérios podem ser divididos em dois grandes grupos: critérios gerais, no jargão jurídico princípios, e específicos, o que os juristas chamariam de regras.
Vejamos os critérios gerais. A ordem que os abordo não significa que um seja mais importante que o outro. O critério decisivo poderá variar caso a caso. O Estado deve ser justo em suas escolhas. Ser fornecedor do Estado é, em certo sentido, um direito de todos e não pode existir uma distinção subjetiva entre interessados. É o que chamamos no direito de isonomia. Por exemplo, um prefeito não pode contratar a empresa de seu filho sob o argumento de que o rapaz está começando na vida de negócio e precisa de um empurrãozinho. O Estado deve buscar adquirir produtos e serviços pelo menor preço possível. No direito, isso leva o nome de economicidade. Também pode ter peso na escolha do fornecedor a promoção do desenvolvimento sustentável. Também pode existir determinados critérios que indiquem vantagens para fornecedores nacionais, benefícios para micro e pequenas empresas e para fornecedores cuja produção tem menor impacto ao meio ambiente. Salvo raras exceções, como no caso de contratações que coloquem em jogo a segurança nacional, como por exemplo a construção de uma base militar secreta, as compras do Estado devem ser públicas, isto é, previamente divulgadas para que todos os interessados possam concorrer para serem contratados e possam também fiscalizar para ter certeza de que a licitação foi realizada exatamente como deveria. Esses critérios gerais ou princípios são concretizados através dos critérios específicos, as regras das licitações. Existe uma infinidade de regras que regem as licitações públicas. Vou falar aqui somente dos aspectos mais importantes delas para que você tenha um norte no caso de eventuais aprofundamentos sobre o assunto. Em primeiro lugar, é importante saber que, ao menos na teoria, cada um dos entes da federação podem criar suas próprias regras de licitação. Na prática, porém, estados e municípios seguem as regras da União, que estão estabelecidas na Lei 8.666 de 93. Existem ainda regras especiais de licitação que facilitam determinados tipos de compra, como no caso de bens e serviços comuns, aqueles do dia a dia que podem ser adquiridos via pregão, um tipo de licitação simplificada, regulamentada pela Lei Federal 10.520 de 2002. As regras estabelecidas para as aquisições do Estado variam conforme as características dos bens e serviços a serem contratados. O que definirá esses critérios é o documento através do qual o Estado divulga seu interesse em contratar, chamado de edital. Esse documento é tão importante que se costuma dizer que o edital é a lei de cada licitação. O edital sempre descreverá que o Estado pretende adquirir. Esse é o primeiro filtro. Só participam da licitação aqueles que têm condições de fornecer o que o Estado precisa num determinado momento. Mas, como eu estava te dizendo, as regras da licitação mudam conforme o que se pretende adquirir. Se a necessidade é por um bem ou serviço complexo, o Estado poderá exigir que os candidatos demonstrem que possuem capacidade de fornecer esse determinado bem ou prestar esse serviço, como, por exemplo, construir uma hidrelétrica. Nesse caso, os candidatos passarão por um segundo filtro, chamado habilitação técnica, em que irão apresentar os documentos que comprovem sua experiência anterior no fornecimento de bens ou prestação de serviços semelhantes. Simplificando, o interessado apresenta seu portfólio e mostra que dá conta do recado. Se o aspecto técnico é realmente muito importante, essa experiência anterior pode ser decisiva na escolha final. Se o bem a ser fornecido ou o serviço a ser prestado implica um investimento muito grande, surge mais um filtro na licitação, chamado de habilitação econômico-financeira. Pela apresentação de determinados documentos contábeis, os interessados demonstram que conseguem assumir o investimento necessário para atender à necessidade do Estado. Ainda, os interessados precisam demonstrar que contam com todos os documentos legalmente exigidos para realizar o fornecimento ou prestação demandados pelo Estado, o que chamamos de habilitação jurídica. Esses filtros, todos, são necessários para que o Estado corra menos risco de não receber o que contratou ou de receber algo que não esteja exatamente igual àquilo de que ele precisa. Mas atenção, esses filtros devem ser exigentes na medida certa. Se forem exigentes demais, eles tendem a criar privilégios indevidos, direcionamentos, e o gestor público acaba contratando cupinchas. As regras variam também em função do valor da contratação. Em geral, quanto mais caro o bem ou serviço a ser contratado, mais rigoroso será o procedimento para a escolha do contratado.
Cada tipo de procedimento, por faixa de preço, ganha um nome específico: convite, tomada de preço e concorrência, chamadas modalidades de licitação. Por exemplo, se a contratação é de uma obra em valor superior a R$ 3.300.000, a modalidade a ser adotada é a concorrência, com critérios mais exigentes. Agora, se o Estado precisa de algo urgentemente, né, de um bem ou de um serviço, né, frente a uma catástrofe, a chuva, deslizamento, né, como é que ele pode agir? A Lei Geral de Licitações já previu como o poder público deve agir nesse tipo de situação. São os casos chamados de dispensa de licitação. Existem várias hipóteses de dispensa, que incluem, entre outras coisas, os casos em que a contratação tem um valor mais baixo que não faria sentido arcar com os custos de um procedimento licitatório mais rígido para contratar a pessoa física ou jurídica. Existem ainda casos em que apenas uma pessoa ou empresa possui o bem ou serviço de interesse do Estado. Nessas hipóteses, o Estado também deixa de realizar a licitação, mas deve seguir um procedimento de registro da contratação para que as pessoas possam averiguar sua regularidade posteriormente. É a chamada inexigibilidade. Um ponto importante: os critérios usados pelo Estado para aquisição de bens e serviços também valem, em regras gerais, para a venda de bens como um edifício público. Nesses casos, entretanto, existem outras peculiaridades que deixaremos para tratar numa próxima oportunidade. Bom, com esses breves esclarecimentos, você poderá entender melhor os eventos do mundo político e jurídico relacionados às licitações, como as grandes aquisições de caça pela Força Aérea, concessões de serviços públicos como de rodovias e aeroportos e casos de corrupção de grande repercussão, como a Operação Lava Jato. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo promovido pela Inove Treinamentos. Aproveite para deixar sua dúvida e seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre licitações públicas, veja um dos vídeos disponíveis em nosso canal. Agora, se quiser realmente se aprofundar no assunto, não deixe de participar de um dos cursos sobre o tema promovidos pela Inove Treinamentos. Visite www.inovetreinamentos.com e conheça a nossa agenda de cursos presenciais e online. Um forte abraço e até um próximo vídeo.